O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre peritos do juízo e peritos assistentes e os novos regramentos processuais. Lei 13.105 de 2015 e CPC 2015. A prova pericial e a atuação dos peritos do juízo e os assistentes técnicos sofreram relevantes alterações a partir da vigência do novo Código de Processo Civil. Dentre as inúmeras alterações advindas com o novo Código, eu elegi aqui 16 tópicos inerentes à atuação pericial para serem abordados neste programa. É fundamental que os peritos e os assistentes técnicos conheçam as novidades para atenderem plenamente o que está disposto nessa nova lei. Em março de 2015, foi sancionado o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.005, como eu já abordei, e que passou a vigorar em 18 de março de 2016. Pois bem, as novidades, essas elegidas aí como principais implicações para a perícia e para o perito, são os seguintes. A partir de 18 de março de 2016, além do perito, poderão ser nomeados pelos juízes os órgãos técnicos ou científicos. E esses órgãos técnicos e científicos também deverão estar inscritos em cadastro que será mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, tanto o profissional, o perito, quanto os órgãos técnicos e científicos deverão estar inscritos em cadastro. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 156 do CPC 2015. Uma outra novidade é a formação do cadastro dos peritos e dos órgãos técnicos ou científicos. Os tribunais eles poderão fazer consulta pública por meio de divulgação na rede mundial ou consulta direta a universidades, a conselhos de classe, como por exemplo o caso do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, para poder indicar os profissionais ou os órgãos técnicos ou científicos. E isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 156 do CPC 2015. Vem também uma novidade que, para quem está na área aí, nem deveria considerarmos isso como novidade, mas a educação continuada e o aprimoramento técnico obrigatório. Por que isso vem como uma novidade textualmente escrita aqui no novo Código? Porque os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados em atuar na área e da perícia. Isso vem previsto no parágrafo 3º do artigo 156 do CPC 2015. Então, isso aí passa a ser muito importante, a reciclagem de conhecimento, e até por este motivo que nós teremos aí também algumas novidades em relação ao Conselho Regional de Contabilidade, o sistema CFC-CRC, que vai implantar um programa de educação continuada para os peritos. Também vem como novidade, e até bastante importante, para poder dar aí condições de outros profissionais estarem adentrando nessa área da perícia, é a distribuição equitativa de nomeações, que será organizado uma lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo mais equitativo, observada, lógico, a capacidade técnica e a área de conhecimento do perito. Isso vem previsto no parágrafo 2º do artigo 157 do Código de Processo Civil 2015. Então, podemos aqui até colocar, complementar essa novidade aqui,
é que o cadastro também será favorável, né? Vai favorecer para que o juiz tenha acesso a um banco de dados, né, em que terão vários outros profissionais, além daqueles que ele já eventualmente venha a nomear naquela vara, naquele cartório. Portanto, ele terá condições de distribuir essas nomeações de forma mais equitativa, né? Profissional especializado no objeto da perícia. O juiz, ele nomeará perito especializado no objeto da perícia. Então, isso daqui vem textualmente escrito agora no Código de Processo Civil e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Artigo 465 do Código de Processo Civil, também de 2015, que é o que nós estamos abordando aqui nesse programa. A apresentação do currículo do perito. Então, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, que agora a contagem são dias úteis, a proposta de honorários. Essa proposta de honorários, ela também vai ter que vir com o currículo, né, desse profissional, com a comprovação da especialização. A comprovação da especialização tem que ser exatamente sobre o objeto de perícia, da perícia que está sendo exigido naquele processo. Então, isso aí vem agora previsto no Código de Processo Civil de 2015. E também, no momento que ele está apresentando essa proposta de honorários, ele vai ter que estar declinando seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, que vai ser pelo endereço eletrônico que ele receberá as comunicações do cartório. Portanto, é muito interessante manter, né, esse endereço eletrônico de uma forma constante, não ficar alterando seu endereço eletrônico, senão quando o cartório, numa outra, né, nomeação aí, do juiz, tiver que entrar em contato com o perito, ele não vai ter como localizá-lo, porque mudou o endereço eletrônico. Então, é importante manter esse endereço eletrônico, exatamente para onde serão dirigidas as intimações pessoais, como eu já abordei. Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC 2015. Temos aí uma novidade, né, que é a possibilidade do juiz autorizar o pagamento até 50% dos honorários. O que quer dizer essa novidade, essa possibilidade? Muito bem, o juiz ele pode autorizar o pagamento de até 50% quando? No início dos trabalhos. Tá? Então, ele pode arbitrar a favor do perito no início do trabalho que ele possa levantar 50% do que já está depositado. E o remanescente só será pago ao final, depois de entregue o laudo e depois de todos os esclarecimentos prestados, se necessários. Então, só vai poder liberar a outra parcela de 50% a partir do momento que o perito atender a todos os esclarecimentos que as partes vierem a exigir naquele processo, tá? Então, isso aí vem como uma novidade boa, no sentido de nós podemos conseguir essa autorização para esse adiantamento de 50%. E não tão boa, porque só poderemos receber os outros 50% final na entrega de todos os esclarecimentos, que muitas vezes não tem como a gente precisar a partir do momento da entrega, quando será, né, a apresentação de todos os esclarecimentos. Isso vem previsto no parágrafo 4º do artigo 465 do Código de Processo de 2015. Redução de honorários, também vem essa novidade, né, também não tão boa, não tão benéfica aí para o profissional que atua nessa área da perícia. Por quê? Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada pelo trabalho, né? E o juiz poderá reduzir os honorários do perito exatamente quando a perícia for considerada inconclusiva ou deficiente. Então, isso agora vem previsto, né, no Código de Processo Civil, no seu parágrafo 5º do artigo 465. Então, essa questão de inconclusivo, deficiente, eu só gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre isso. Muitas vezes, né, nem é culpa do perito o fato de a gente não conseguir todos os documentos, todos os elementos, para que a gente possa concluir, né, da forma que é necessária uma perícia.
Então, por quê? Acabou sendo, as partes não nos disponibilizando a documentação como deveria ser disponibilizado. E aí a perícia, eventualmente, acabe realmente sendo considerada inconclusiva, mas não por um problema do profissional, não é? Agora, tem outros casos que realmente não é dedicado o devido zelo, o devido esmero para a elaboração da prova pericial. Portanto, vamos tratar a prova pericial, né, com o máximo esmero, zelo, né, envidar todos os esforços para conseguir os elementos probantes para que a gente possa fazer um laudo pericial da melhor forma possível, né, de forma conclusiva, certo? Da gratuidade da justiça. A novidade que vem em relação à gratuidade da justiça é que anteriormente, né, ao Código de Processo de 2015, apenas as pessoas físicas podiam requerer o direito à gratuidade da justiça. Nesse novo código vem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ela tem o direito à gratuidade da justiça na forma da lei, né? E, portanto, aí os senhores peritos acabam recebendo os honorários que são pagos, né? Existe um custeio aí, vamos dizer assim, pela Defensoria Pública. Então, vem como novidade a publicidade das diligências do perito do juízo. Por que vem como novidade? Porque no código anterior, o código de 73, os peritos tinham que comunicar o quê? O início, né, da prova pericial e aonde ele estava realizando a prova. Agora vem, além dessa exigência, nós também temos que assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento de todas as diligências que forem necessárias e com prévia comunicação, né? Portanto, nós vamos ter que estar avisando, cientificando aí os assistentes das partes de todas as diligências e todos os exames, né, que tiver que ser realizados, com uma antecedência mínima de 5 dias. Então, isso vem realmente como novidade. Antes nós tínhamos que comunicar só o início da perícia. Agora, todas as diligências que tiverem que ser realizadas durante os exames periciais também deverão ser comunicadas aos assistentes. Vem também uma novidade, que são as regras para a elaboração do laudo pericial, né? Um regramento específico de como o laudo pericial deverá ser elaborado pelo perito do juízo. O que traz essa nova regra? Que está nos incisos de 1 a 4 do artigo 473 do Código de Processo 2015. O laudo pericial ele deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito e a indicação do método utilizado. E também é regra que o laudo apresente a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então, vem agora regras para que a gente possa, para que os peritos possam aí elaborar o seu laudo pericial. Isso é muito importante, né? Porque acaba criando uma homogeneidade nos trabalhos, na elaboração dos trabalhos. Isso aí passa a ser aí um ponto que ficou previsto agora no novo código e de relevante importância. Também temos que trazer um laudo sempre, né, com uma linguagem simples e concisa. Por quê? O perito deve apresentar, isso vem previsto também no novo código, tá? O perito deve apresentar um laudo com uma fundamentação em linguagem simples e com uma coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Então, se nós observarmos nesse artigo 473, ele não veio exatamente indicando textualmente que será necessária uma conclusão. Não existe o inciso 5º, né, exigindo um regramento de que teremos que ter uma conclusão. Mas, se nós, na leitura que nós fazemos aqui do
Parágrafo 1º do artigo 473, né, está bastante claro que nós teremos que trazer as nossas conclusões, que é muito importante, que geralmente é a parte do laudo que mais as partes, né, esperam ansiosamente para poder saber a quais conclusões o perito chegou. E isso já vem previsto, também fazendo uma parte, na norma da perícia. Isso já está previsto lá, já temos inclusive o regramento, né, da estrutura de laudo já prevista na nossa norma, tá? É vedado também, isso é muito importante, vem agora, né, definido no Código de Processo Civil, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, né, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, não podemos ultrapassar o limite que nos é dado, né, com relação ao objeto da perícia. Não podemos também adentrar a questões de mérito, né? Não podemos, não é a nossa função estar aqui emitindo opinião sobre questões de mérito. Então, isso também vem aqui, né, especificado agora no Código de Processo Civil. Prova simplificada. Também é uma novidade, que nem tinha previsão, né, desse tipo de prova no Código de Processo Civil de 1973 e agora vem aí previsto no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 464 do novo Código. Então, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição pelo juiz de especialista na área objeto de seu depoimento, que poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico, de transmissão de sons, imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Então, vem essa questão da prova simplificada. Vem também uma novidade, que é a perícia consensual. Se as partes acordarem de comum acordo, né, escolher um perito, eles vão indicar esse perito para o juiz, mediante um requerimento, e aí o juiz vai ter que acatar, né, a indicação desse profissional, porque tanto o autor quanto o réu indicaram o mesmo profissional. E essa prova de perícia consensual, ela vai ser resolvida, como está aqui no novo código, né, por autocomposição. Então, se for uma perícia, uma prova que pode ser resolvida aí, não uma prova, né, mas uma questão colocada em debate no processo por autocomposição, as partes podem, de comum acordo, estar escolhendo o perito e indicar para o juiz mediante requerimento. Essa perícia consensual, ela substitui para todos os efeitos a que seria realizada pelo perito nomeado pelo juiz, tá? Então, está aí previsto no artigo 471 do CPC 2015, no parágrafo 3º do artigo 471. Vem também uma novidade muito importante, que é agora textualmente previsto no Código a apresentação de esclarecimento por escrito, né, que no Código anterior seriam esclarecimentos apenas prestados em audiência, né, que aí, de acordo com tudo que acontecia no mundo jurídico, os juízes também já estavam solicitando que os peritos apresentassem seus esclarecimentos por escrito. E agora isso vem realmente previsto aqui no Código de Processo Civil de 2015. Então, o perito do juízo, ele tem o dever de, no prazo de 15 dias, né, vamos aqui, dias úteis, esclarecer o ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou órgão do Ministério Público, ou o ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, isso agora vem no parágrafo 2º do artigo 477 do Código de Processo Civil de 2015. Vem uma questão muito importante no novo Código, que é a valoração da prova pericial. Segundo o artigo 479, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. O que é isso? Ele vai ter que indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então, se ele simplesmente desconsiderar o laudo, ele vai ter que fundamentar na sua sentença os motivos que o levaram a isso. Então, isso faz com que o juiz vai ter que apreciar a prova constante dos autos, que é o que vem aqui previsto no artigo 371. Então, independente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. E ele vai ter que apreciar a prova, como vimos no artigo anterior, que é o 479. Então, ele vai ter que colocar na sentença agora o porquê que ele não considerou o laudo pericial. Tá? Então, isso aí é muito importante. Então, as modificações trazidas com o artigo 371 e o 479 trazem o quê? O reconhecimento do laudo pericial, a valorização da prova pericial, a valorização do perito, não é? Aí temos aqui até, gostaria de destacar o que o presidente da PGESP, Pascoal Rizinadeu, deixou aí para nós como depoimento na revista CRC de dezembro, de São Paulo, de dezembro de 2015, que é exatamente o que eu acabei, de passar para vocês aqui como novidade trazida aí pelo novo Código. A nova legislação vai exigir que o juiz aprecie o resultado da prova pericial, observando o método utilizado e indicando na sentença as razões que o levaram a considerar ou não as conclusões do laudo. Então, isso daqui a gente realmente tem que considerar como uma importantíssima, não digo nem mudança, mas uma novidade muito importante para a nossa classe. Muito bem. De forma geral, vamos até fazer uma reflexão aqui que é importante. As mudanças, essas novidades, até podemos considerar em alguns casos complementações do código anterior e que vem agora previsto no novo código, trouxeram benefícios ou desvantagens para a prática da atividade pericial e quais são elas? De um modo geral, o que nós temos é o seguinte, que grande parte dessas alterações introduzidas aí com o novo código constitui benefícios, constitui vantagens para a nossa categoria, para os peritos e para a área de perícia. Por quê? Privilegiam o conhecimento, exigem capacitação técnica, formação profissional continuada, especialização, experiência e um item assim que eu achei, um artigo que eu achei bastante importante, que é a valorização da prova pericial. Enquanto tem algumas regras aí contidas no artigo 98, parágrafo 4º e 5º, e do artigo 465, que em princípio representam desvantagens, que é exatamente os artigos que tratam aqui da gratuidade da justiça, que acaba estendendo esse benefício para as pessoas jurídicas, que isso até já existia antes, agora vem aí pacificado pelo novo Código, e impor limitações, restrições e postergação do recebimento dos honorários periciais. Portanto, a Lei 13.105, de 2015, vem trazendo o quê? A celeridade processual, não resta dúvida, o reconhecimento, sendo até um pouquinho repetitiva, da importância da perícia. É bom que isso aí, acho que a gente tem que enaltecer isso que veio com o novo Código, prestigia a nós peritos, exigindo até maior transparência para a nossa indicação, a questão aí da equidade das nomeações, o cadastro, que é importante, que ele vai ser tanto formado pelos tribunais, seja por consulta direta aos conselhos, enfim, isso vai ficar lá um banco de dados de profissionais, na qual o juiz poderá ter aí a condição de estar nomeando outros profissionais. E reforça a necessidade do conhecimento técnico especializado, que isso também é muito importante para a valorização dessa nossa área de atuação. Termina aqui mais um espaço técnico da TV CRC São Paulo. Agradeço muito a audiência e até o próximo programa. Muito obrigada. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.